Hoje nós estamos aqui com quem? Com a Tatiane, trilheira, escaladora, nadadora, montanhista, ciclista, mais o quê? Leitora, escritora, engenheira, arquiteta. Hoje a gente vai comentar sobre a morte de Ivan Illich e a gente vai falar sobre trabalho, sobre como que as pessoas não vivem a vida que queriam, né? Mas que é a vida imposta por elas. Por elas não, é a vida imposta por outras pessoas, né? Correto? Correto. Você esqueceu de falar que eu sou a maior fã do seu canal. Eu comento todos os vídeos, vejo. Apesar de você esconder que posta vídeo, aí às vezes eu vejo, aparece. Aí eu tenho que procurar. Uma lindinha, né? Eu tenho que procurar o nome dela no YouTube para poder achar o vídeo. Eu tenho esse receio ainda, né? Uhum. Tá aí, a maior fã do meu canal. Obrigada. De nada. Bom, antes de começar, eu quero te perguntar uma coisa. Você tá indo trabalhar e aí você vê um cara assim, passando de bicicleta. O que você pensa? Você fala, o vagabundo. Ou não? Tenho certeza que você tem inveja dele. Você queria estar no lugar. Eu tenho inveja. Tinha um chefe que a gente passava de carro, ele tava dirigindo, passava de carro perto do ciclista e falava assim, lá, que vagabundo. Aí eu falava, olha, ele pode ter um outro horário, ele pode trabalhar de turno, pode trabalhar em loja, que pega mais tarde. Enfim. Várias e várias coisas, tem, né? Várias nuances aí. Mas é claro que eu gostaria de ter um tempo para fazer atividade física de manhã, coisa que eu não tenho. A não ser que eu acordasse 3 horas da manhã. Aí complica, né? Aqui a gente fala sobre a percepção que a gente tem dos livros, né? Eu falo, né? E a percepção que eu tive do livro é que o Ivan, ele teve uma vida pautada na vontade de outras pessoas, né? Como acontece com a gente, né? A gente não faz nossas próprias escolhas e quando nós fazemos, somos muito julgados. Inclusive, eu sou uma das pessoas julgadoras. O livro, ele não começa assim, com essa, logo de cara, com esse questionamento tão forte assim sobre a vida que ele levou, mas o próprio título já contém o spoiler que vai falar da morte desse Ivan Illich, né? E nas primeiras páginas já se conta que ele morreu. E aí começa a contar a reação dos colegas e tal, e depois vai se narrando os últimos dias de vida de Ivan Illich. E aí ele vai se questionando e vai caindo a ficha, né, de que ele viveu uma vida na qual ele não pensou, ponderou nada sobre a própria existência dele. Ele foi tocando barco e tentando levar uma vida o mais leve possível, mais decoroso possível, mais de acordo com aquilo que se esperava dele. Esse se esperava quem? A sociedade, os pais, nada. A gente não tem isso explícito no livro e nem na nossa vida, né? É só o que tem que ser, a forma como tem que ser. E aparece aqui também, né? Deixa nítido que ele trabalhava no Estado, né? No governo, né? Da Rússia. Ele era casado, né? Um casamento pelo visto, ele não gostava também da esposa dele, né? Casou por aparência, porque você tem que ser casado, né? Se você não. Ele gostava. Gostava. Sim. E depois eles começaram a quebrar o pau e eles tiveram filhos? Tiveram 2 filhos. Eu não lembro de nada, viu, gente? Nossa, minha memória. Eu leio e aí eu apago tudo da minha mente. São raríssimos os casos que permanecem aqui. Só as coisas que me marcam mesmo. E uma das coisas que me marcou foi
Como ele era um juiz, assim, logo após a morte dele, na hora que ficaram sabendo da morte dele, os colegas dele de trabalho estavam preocupados em quem que iria assumir o cargo dele. A esposa dele estava preocupada com a pensão, né, com a herança que ela ia receber. E isso ali, o cara não tinha nem entrado no caixão ainda, estava tudo no preparativo do, Do enterro. do E enterro, do ainda, velório, ainda né? tem a parte que eles contam para os colegas sobre a morte. Fala assim, todo mundo, né, fica triste, mas todo mundo também fica aliviado por não ser eles, né? Ufa, morreu um, mas não sou eu. Antes ele do que eu. Isso. Agora vamos aos dados reais aqui. Tem um livro de uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. Ela passou anos cuidando de pacientes terminais, estou aqui com minha colinha, e ela documentou num livro chamado Antes de Partir, o arrependimento número 1, ou mais comum de todos, foi esse. Você sabe qual que é? De não ter vivido a vida como queria. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim e não a vida que os outros esperavam de mim. E essa é a conclusão que Ivan Illich chega logo antes de morrer. Ele reluta em admitir que a vida que ele viveu não foi uma vida correta, vamos dizer assim. Foi uma vida que ele escolheu. Em momento nenhum ele conseguiu, durante a vida, voltar os olhos para dentro de si, para a sua própria existência. Ele foi seguindo o fluxo. Tem uma passagem no livro que fala, né, sobre a casa dele. Não, no início fala sobre que ele tinha sempre que ganhar um pouco mais, estar mais bem posicionado na régua social, e aí ele molda até a sua moral dessa forma. Ele na faculdade ele pensa que algumas coisas são erradas, e aí quando ele começa a frequentar certos círculos de mais altos da sociedade, e as pessoas faziam aquilo que ele considerava errado, ele simplesmente muda a moral dele para seguir aquilo ali, e sempre está bem posicionado dentro desses círculos sociais, porque ele pensa que essa é a forma correta de viver, a forma que talvez vai trazer, ele não fala isso no livro, felicidade, mas esses conceitos estão alinhados, né? E talvez se ele não seguisse dessa forma, ele não estaria na posição que ele ocupava, né? Tem muito disso, né? A gente é moldado ali, nós podemos entrar em um emprego e com uma visão de uma coisa, né? Com um pensamento, e depois a convivência com outras pessoas, o emprego ali mesmo, né? O meio social te faz pensar diferente, né? Vai te fazer pensar, seguir o caminho, mas significa que isso é muito reconfortante, né? Porque quando você não questiona o meio ou não olha para dentro de si e pensa sobre si, você não tem que lidar com nenhum tipo de angústia existencialista, de para que a gente está aqui, por que eu estou fazendo isso, qual que é o meu verdadeiro desejo. Será que o meu desejo é, no caso do Ivan, ter um emprego que ganhe X e ter uma casa Y, que era uma vontade dele alcançar esse posto, ter esse salário, mudar com a esposa para um lugar mais central, que é São Petersburgo, eu acho. E ele consegue isso. Só que no próprio livro fala, a casa dele, que ele decorou com tanto carinho, não tinha nada de especial, era igual a casa de qualquer outro novo rico. São duas frases, né? Dos pacientes terminais, uma já foi dita aqui, agora é a outra. Essa segunda frase foi dita por todos os pacientes homens dela, tá? Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Isso eu falo todo dia pra mim mesmo. E hoje é domingo e amanhã você tem que trabalhar. Eu não acredito que eu tenho que trabalhar mais. Eu entrei nesse assunto com um colega de trabalho meu e ele me perguntou se eu gostaria de ficar sem trabalhar. Eu falei com ele que hoje em dia a gente tem várias vertentes, né? A gente pode fazer muita
muita coisa. A internet tem muita coisa, a gente não cai num ócio, né? Num tédio, né? E eu gosto muito dessa parte audiovisual e tal. Eu falei com ele assim, eu acredito que se eu tivesse o dinheiro para ficar sem ter que trabalhar, eu ficaria de boa, né? O problema é quando você não tem. Mesmo com o dinheiro, você não faz nada de produtivo. Mas aí também a gente entra na questão de produtividade, sempre a gente tem que ser produtivo. Não sei também. Eu caio muito nessa, sabe? Ai, tipo, nossa, hoje eu não fiz nada. Eu só fiquei aqui patetando e não fiz nada. Às vezes também você precisa de um tempo para não fazer nada, né? Não é sempre que você tem que ser produtivo. E você fazer os seus hobbies também. Senão, você não vai ficar o dia inteiro lendo. Você acha que foi um dia produtivo ou não? Para mim, foi. Pode ser. É. Isso aí é do jeito que cada um mede, né? No livro, o Ivan ele se refugia muito no trabalho, principalmente quando as coisas estão ruins com a esposa. E ele é um cara bem quisto, as pessoas respeitam ele no trabalho. Então, isso dava a ele, né, eu entendo assim, que ele tinha um certo prazer com o trabalho, mas ao mesmo tempo era uma performance. E ele começa a enxergar isso quando ele tá morrendo. Que ele vai ter uma consulta com o médico e o médico faz aquelas coisas. Ele tem que perguntar, tem um procedimento para ouvir o coração, nananã, e ele enxerga que aquilo ali era igualzinho no tribunal, quando ele fazia com o réu, e que tinha que ser daquela forma, e ele depois ele começa a ficar com muita raiva disso, porque ele sabia que não tinha jeito, aí os médicos vinham, davam esperança, não dava esperança, e essa angústia fez ele questionar muita coisa, e o triste do livro é que quando ele cai em si, né, a partir dessa dor que ele sentiu horrorosa, de todo esse cenário horrível que ele passou, ele cai em si e ele pensa, será que dá tempo? Só que não dava mais tempo, ele já estava na beira da morte. E aí ele morre. E um adendo aqui, a gente falou da casa dele, né? Que ele não estava satisfeito, né? Ele sempre queria mais, queria decorar a casa e tal. E o ferimento, né? Que ele teve um ferimento no decorrer do livro que foi. Parece que é interno, né? É um ferimento interno que ele teve e aí foi complicando, né? Foi tendo complicações e ele veio a falecer. Foi causado por ele tombou assim num móvel, né? Uma quina qualquer de um móvel dentro de casa. Você sabe o que tem ali na igreja de São Francisco de Assis? No teto da igreja de São Francisco de Assis? Sei. O que tem lá? Fala aí, fala aí. Muita coisa pintada. Não, no Não. é Nártex. É no Nártex. No Nártex. Nártex é. Nártex ou Nartex? Hã? Nártex ou Nartex? Nártex. Nártex. Nártex é. Assim que você entra dentro da igreja, tem a porta principal da igreja e tem a porta para-vento ou corta-vento, né? E aí, entre esse espaço aí, se chama Nártex. Então, na igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, o que nós podemos ver lá? Uma pintura. Tem uma pintura lá, e eu sempre gosto de falar de vaidade, de morte, de brevidade da vida, eu sempre falo dessa pintura. A gente encontra lá um galho seco, uma caveira, uma partitura de música, um espelho, né? E o espelho reflete o galho seco. Acho que tem mais alguma coisa. Na mesa. Mesa? Não tá tudo na mesa. Tá tudo na mesa, mas a mesa, porra. E aí isso tudo remete à vaidade, né? Que aí você tá entrando ali e deixando a vaidade para trás, né? A caveira reflete a brevidade da vida,
O galho seco é a vaidade, né? Porque o tempo vai se passar, você tem uma árvore bonita ali, né? E ela pode morrer, vinha a ter aos galhos secarem, né? As flores caírem, a caveira, todos nós vamos para o mesmo lugar. E a partitura significa o profano, né? Uhum. Da música, né? Da vida profana. E dessa forma você está deixando aquilo ali para trás e você está entrando purificado, né? Uhum. Tanto que São Francisco de Assis, ele era um cara rico, né? Ele era um cara rico. Eu Ele acho que abdica de tudo, ele, né? ele era um cara rico, sim. Isso, ele era um cara rico e ele abdica de tudo. Então ali é o corte assim que você está fazendo. O livro me lembrou bastante isso aí. A vaidade das vaidades. E tá escrito, né? Ventas venitatus, vaidade das vaidades. Lembre-se que és mortal. Não só por questão de vaidade, mas acho que se todo mundo vivesse de maneira austera e alguém quebrasse a corrente para viver com um tênis bacana, a pessoa também estaria. Um tênis? Como assim? Porque São Francisco andava só de chinelo. Ah, tá. Sandália da humildade. Eu tô querendo dizer, assim, que ele, apesar de ter tudo que ele poderia ter para seguir um outro caminho na vida, que seria o mais confortável e mais tranquilo psicologicamente, onde ele não teria que questionar nada sobre a própria existência, ele poderia ter ido por esse caminho, mas ele foi e escolheu um outro caminho. No caso, São Francisco. Eu acho que, na verdade, o livro em si, ele coloca essa questão de, tipo, o quão difícil que é para a gente estar em contato conosco e com o ambiente ao redor, para a gente entender o que de fato, quem de fato somos e o que queremos, e quais são os nossos caminhos, para depois você não arrepender quando for morrer. Você gostou do livro? Eu gostei muito. Gostei muito. Principalmente porque ele não é um livro assim, pá, toma isso aqui para você refletir. Ele vai te contando a historinha. Que pode ser a história minha, pode ser a história sua. Inclusive, eu fiquei muito tocada, porque tem muitas coisas que eu quero fazer da vida e que, infelizmente, eu não consigo. Vamos falar do Ivan. Ele era um juiz, ele era um cara bem relacionado, ele tinha uma esposa, tinha filhos, os filhos estudavam, a filha estava noiva de um cara que era juiz. Então, de fora, todo mundo, né, via que era uma família perfeita, um cara perfeito, bem relacionado. Ele morreu, mas às vezes, se ele tivesse sobrevivido, ele poderia ir contra certos padrões, certas normas da sociedade, que todo mundo se perguntava, uai, por quê? Então talvez isso ia passar, né? Porque na hora do desespero você... Também, pode ser. Foi um livro legal, bacana, curto. E eu gosto desses livros que têm essas reflexões sobre vida, sobre morte, sobre a condição humana. Talvez se ele tivesse tido uma outra oportunidade, ele continuaria fazendo tudo da mesma forma. É igual quando a gente pede a Deus para passar de ano no final do ano. Eu juro que eu vou estudar ano que vem. E no outro ano você tá fazendo a mesma coisa. Mas com o amadurecimento, né? Que a velhice, né? A experiência te traz sabedoria, né? Então é uma segunda oportunidade para você fazer diferente. As merdas pioradas. As merdas pioradas. Então, para você que assistiu até o final, beijo, valeu. Tchau!